Oi, esse é o canal Manifesto, eu sou o Pedro. Eu sou o Arthur e hoje a gente está inaugurando a segunda forma de podcast que a gente tinha proposto. São os episódios rascunhos, que a gente vai usar um pouco para apresentar duas pessoas que vão estar conosco agora no projeto. Não é, Pedro? Isso, primeiro falar um pouco da ideia dos rascunhos, né, que é muito simples e muito rápido, são episódios que a gente está pensando em fazer episódios mais livres para discutir temas para além dos temas das temporadas. Então, sempre aí no meio das temporadas vai aparecer alguns episódios desses que a gente vai conversar sobre as coisas que a gente tem vontade e quem sabe mais para frente pode virar, inclusive, até uma outra temporada, algum tema de uma temporada. E aí hoje a gente está fazendo esse primeiro episódio de rascunhos com 3 estreias, né? A primeira estreia desse próprio formato dos rascunhos. E a segunda estreia que a gente está com novos integrantes no nosso canal. Quem são eles, Arthur? Bom, quem já está acompanhando o nosso site já viu um pouquinho da apresentação, mas estamos aqui com a Letícia e com o Léo e eles vão apresentar eles mesmos, porque agora não são mais convidados. Olá, pessoal. Bom, o Arthur já me apresentou, eu sou o Léo, eu sou graduado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca e hoje eu estou cursando mestrado também em RI pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com esse canal tão bonito e tão formoso que é o canal Manifesto. Você é de Franca, Léo? Eu não sei disso até hoje. Eu morei lá, mas eu sou de São José dos Campos. E a Letícia, nossa convidada, participante e estrela lá de Nova York. Quem é você, Letícia? Eu sou a Letícia, eu sou formada em RI pela Unifesp, do glorioso Campus Osasco, e também estou no mestrado no Santiago Dantas. E estou gravando isso aqui, então a gente iniciou o site, vai entrar nesse projeto à distância, enquanto eu estou no sanduíche do mestrado, acompanhando um pouco e tentando fazer as pesquisas na ONU. Mas essa é a informação menos relevante. E acho que o pessoal já deve ter percebido, agora o Pedro está em desvantagem, já que são 3 internacionalistas, analistas Bastante. internacionais, seja lá a nomenclatura que preferirem. Se tem algum arquiteto que está ouvindo e quiser entrar, pode entrar, tá convidado. A gente só aceita arquiteto agora. Por favor. Empatar. Mas ainda assim, vamos tentar tocar esse projeto agora em várias frentes. E aí a gente está nessa terceira estreia, né, Pedro? Que é o site, né? Como a Letícia e o Léo entraram principalmente para escrever, para contribuir com os textos. Claro que eles vão participar várias vezes aqui no podcast também, mas como eles entraram para escrever, a gente sentiu a necessidade então de criar um site. E daí todos os episódios do podcast vão estar sempre postados lá, mas o site principalmente para abrigar os textos que vão vir com mais frequência até do que os episódios do podcast. E é isso aí, a gente correu, montou um site e continuamos montando. Ele vai melhorando a cada semana, cada dia a gente vai dando um gás nele, até porque a gente está aprendendo também a fazer isso. Mas aí a gente está com o nosso site, canalmanifesto.com, e estamos com mais redes sociais agora também, né? Isso. Agora temos uma página no Facebook. Estamos tentando dar uma vida ao nosso Twitter também. E acho Instagram, que são as duas. Velho de guerra. Exato. E acho que vale um pouco a gente falar apenas do site, mas assim, vale a pena a gente falar do site. Que a nossa proposta é fazer a análise de conjuntura um pouco mais globais, e por isso que ele vai ser mais rápido do que o podcast. Demanda menos tempo de produção, e a ideia é que a gente seja muito pautado por alguns dos acontecimentos que estão postos no debate público, né? Então, a gente inicia, e acho que essa é uma outra inauguração,
com uma série sobre crise climática, porque teve a conferência da ONU antes da Assembleia Geral e teve o Sínodo da Amazônia que o Papa fez semana passada. Inclusive eu estava até em dúvida em relação a isso, de quanto em quanto tempo acontece a Assembleia Geral e sempre tem a Convenção do Clima antes da Assembleia Geral? Eu não manjo. A Assembleia Geral, ela é um espaço de debate da ONU que acontece durante um ano. Só que ela abre com uma semana de o que eles chamam de debate geral, que é quando os chefes de estados vêm e ficam mais ou menos uma semana em Nova York fazendo os discursos. Como foi o caso do Bolsonaro, que a gente fala rapidamente no terceiro texto da nossa série, que já está no ar. Essa primeira semana de debate geral acontece todo ano e ela é ali na terceira semana de setembro. A cúpula do clima, a primeira cúpula do clima foi em Rio 92. E ela passa por várias, assim, tem vários formatos de cúpula do clima, mas ela não tem uma periodicidade. O que a gente sabe é que a próxima vai ser chamada para Santiago, mas já foi chamada, na verdade, mas essa aconteceu exatamente um dia antes do que é o debate geral, da semana da Assembleia Geral, por um processo de pressão política mesmo, que o secretário-geral Antônio Guterres resolveu fazer. Respondido, Pedro? Respondido, claro. É bom que o Pedro faça essas perguntas pra gente, porque a gente vai falando umas coisas como se fosse uma obviedade, né? Eu vou freando quando eu achar que vocês falaram alguma coisa que eu preciso saber para continuar entendendo, mas eu não entendi ainda de começo. E daí então a gente está inaugurando então a série e a gente começou, vão ser 5 textos dessa série, né? Isso. Acho que a gente tem 5 grandes séries que a gente está lançando com mais rapidez do que vai ser o resto do site. Mas são 5 textos que cobrem vários aspectos dessa conjuntura. O primeiro foi o texto sobre intervenção em Amazônia, que eu escrevi, muito pautada pelo que foi a repercussão das queimadas na Amazônia, e como isso abre um campo de discussão do debate internacional que não é só que são as teorias conspiratórias que o Léo vai falar, mas que não é só sobre a floresta estar queimando, que é claro que é uma coisa importante, mas quais são as repercussões disso e quais são os instrumentos internacionais para que de fato haja alguma ação de proteção ou o que isso pode gerar. E esse acontecimento do aumento das queimadas ter acontecido mais ou menos na mesma época da cúpula, foi uma coincidência ou foi uma coincidência mesmo? Foi uma coincidência, na verdade, dá para dizer que o governo Bolsonaro teve muito azar, porque as queimadas aconteceram ali, a repercussão aconteceu no meio de agosto e a Assembleia acontece sempre para o final de setembro. Nesse meio do caminho, não só ele teve que se deparar com a cúpula do clima, mas também com essa exposição necessária para a Assembleia. E daí acho que não dá para negar que muito do discurso dele foi pautado nessa resposta. Exatamente porque essa tem uma entrada. Eu ia falar que você foi muito boazinha com ele. Azar. Azar no timing, né? Azar. O menino cavou tudo. Assim, ele teve azar com que teve que ser repercussão. Foi uma coisa que foi falada em cima de falada com ele. Acho que se ele tivesse num outro calendário, se toda a movimentação do Dia do Fogo, que até onde eu sei a Polícia Federal está investigando, não tivesse acontecido em outro período do ano, talvez a repercussão tivesse sido menor, ele tivesse que ter dado menos explicações. Sim. O azar dele não foi um azar as queimadas terem acontecido, né? O azar foi
foi ter acontecido na mesma época da Assembleia. Não foi nada acidental o acontecimento das queimadas. E é muito legal porque, eu não sei se vocês acompanharam desde o início dos debates, porque é uma coisa que vem pautando já as nossas discussões há algum tempo, não no canal, mas na sociedade, que ficou muito grande lá na época da demissão do diretor do INPE, né? E recentemente ele participou de um debate, acho que é um painel da Globo News com a Renata Lopretti, o ministro do Meio Ambiente, o Salles. Que a gente assistiu junto, né? E o presidente da Associação Brasileira de Agropecuária. É um negócio assim. E foi um show de horrores, e especialmente pelas falas do Salles, totalmente fora da realidade, fora do contexto. E isso me leva a pensar um pouco também no texto do Léo, que ele vai trabalhou um pouco sobre os militares, as teorias de conspiração, mas que essas teorias de conspiração não são particularidade da caserna, vamos dizer assim. Mas ela está pautando esse governo como um todo, não é, Léo? Exato, Arthur. Mas acho que é importante lembrar também que parte grande desse governo é composto por militares que vieram das Forças Armadas, seja do Exército, ou da Marinha, ou ainda da Força Aérea em rankings menos prestigiosos. Cerca de 2.500, né? Saiu uma matéria recentemente. Sim, é um número bastante impressionante. Mas acho que assim, na história do Brasil a gente tem a recorrência de várias teorias conspiratórias que vão alimentar esse tipo de política. Eu estava vendo outro dia uma thread no Twitter de um professor de Relações Internacionais que traçava mais ou menos desde o século XIX formas diferentes de teoria da conspiração que informaram desde o Império até a nossa República atual. E elas, no geral, são apresentadas combinadas, né? Elas nunca aparecem sozinhas. Então, nas mais recentes, de 1960 para cá, pelo menos, a gente vê a ameaça do socialismo ou do comunismo muito forte, e ela está associada a várias outras. Então, ela aparece associada na temática ambiental às ONGs, aos povos indígenas, aos pequenos extrativistas, né? Os seringueiros do Chico Mendes, e até mesmo a Igreja Católica. Essa realização do Sínodo da Amazônia nessas últimas semanas foi pautada pelos militares do Gabinete de Segurança Institucional como uma ameaça ao Brasil, porque poderia gerar algum tipo de ação tanto vexatória, de envergonhar, de constranger o governo brasileiro, quanto de ações políticas mais firmes, sob um receio de que fosse possível internacionalizar a Amazônia ou fazer algo com uma gestão coletiva dos recursos amazônicos. E eu uma vez em 2014, no meu primeiro período de faculdade, a gente foi para Brasília e a gente foi lá no QG, no Palácio dos Guararapes, que é o quartel-general do Exército, né? E aí a gente foi assistir uma palestra de um coronel na época, e a palestra era sobre a Amazônia. E em 2014, saudades daqueles tempos, o coronel virou pra gente e falou assim: tem um peixinho azul lá no Rio que os índios, as ONGs e todo mundo não quer deixar morrer por causa da usina de Belo Monte. Mas o que o peixinho azul representa pra gente? O peixinho azul não pode impedir o desenvolvimento e as decisões soberanas do Brasil na região. E isso também não é uma coisa nova, né? Tipo, não é do governo Bolsonaro, porque já associando um pouco com o tema de intervenção que a Letícia falou, já na década de 70 e 80, esse foi um tema muito recorrente na política externa brasileira, né? O Itamaraty teve até que tentar desvincular a ideia de uma Amazônia internacional e que vinha se desenhando internacionalmente, né? Então, o que teve de complexo nisso? Não, só que eu acho que esse que é o ponto que, assim,
a falta de preservação e as políticas de desmatamento e qualquer outro tipo de extrativismo, especialmente na região amazônica, são, de fato, o que podem levar a uma quebra da soberania. Essa é a grande contradição do pensamento militar, né? E acho que não é à toa que um texto vem seguido do outro, porque essa pauta, esse discurso de que preservar a floresta entrava o meio ambiente e, de algum modo, incentivar esse tipo de prática, pode sim abrir caminho para a internacionalização da floresta. É claro que isso, não estou falando de modo algum que isso vai acontecer, rápido, ou que isso é simples, ou que ser, mas o que eu tento argumentar no primeiro texto, ou tento expor de algum modo, é exatamente que existe um espaço de diálogo que não é translocado, que não é conspiratório, que não é sobre uma armação dos globalistas, da Ursal, que vai discutir o quanto o meio ambiente é direito humano. E isso já tem um tipo de precedente nos instrumentos internacionais. Então, esse grande foco que a agenda internacional agora tem, especialmente de 2015 para cá, na agenda climática, na pauta ambiental, não pode ser tomado levianamente. E o que esse governo está fazendo é exatamente dar margem para esse tipo de ação. Então, quando o Macron fala em criar um estatuto internacional, ele não está falando isso só para o público dele. Ele não está falando isso de modo leviano, ele está falando isso baseado num histórico importante que se tem internacionalmente sobre a proteção ambiental e também fundamentado na falta, na displicência do governo brasileiro. Eu tô com um tweet aqui que eu lembro que na época eu li, e é um tweet do Bolsonaro. O tweet é assim: o governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. Esqueçam essa parte. A sugestão do presidente francês de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região evoca a mentalidade colonialista descabida no século XXI. E daí eu lembro que quando eu li esse tweet, na época eu achei, eita, o Bolsonaro escrevendo isso, assim, me pareceu até de certa forma simpático, mas aí depois eu fui pensar bem e fiquei com umas questões na cabeça e queria até que vocês que estão mais por dentro dessas coisas que estão acontecendo dessem a opinião de vocês, que existiu essa sugestão do Macron de que os assuntos amazônicos fossem discutidos no G7 sem a participação do Brasil, primeiro ponto. E o segundo ponto não existe também nesse caldo de questões que estão em disputa nesses acontecimentos todos e nas disputas internacionais sobre a Amazônia, não existe, de certa forma, alguma mentalidade colonialista dos países centrais em relação ao Brasil? Isso é um argumento descabido de quem usa ele, ou realmente existe nesse caldo de contradição um pouco de colonialidade, sim? Vou começar falando, acho que depois o Léo pode complementar. Sim, o Macron colocou isso em pauta no G7 e arrecadou mais ou menos 20 milhões de dólares, que, vamos deixar claro, para esse tipo de ação é um troco de pinga. Não é com essa monta de dinheiro que se faz preservação na floresta, sequer se consegue apagar os incêndios. Precisa de muito mais. Nem por isso o dinheiro dele podia ser jogado fora, como o Bolsonaro fez, né? Falou que só ia receber se o Macron pedisse desculpas. Então, sim, isso aconteceu. Por que foi o Macron a fazer isso? A França tem um pedaço amazônico, que é a Guiana Francesa. E é claro que isso pode soar quase como uma desculpa, mas não é tão descabido assim ter esse tipo de ator, né? Ter esse tipo
de país pontuando essas questões de forma tão incisiva. Vale a pena fazer um parênteses que o Macron tem uma pauta ambientalista. Ele foi e é hoje um dos grandes apoiadores do Acordo de Paris, e isso ressoa no público interno dele, porque a França tem essa divisão interna, ou tem esse debate interno já bastante acalorado. Então também o Macron não é um príncipe, ele não parte de um lugar desinteressado, que nessa ópera, e acho que em qualquer questão política de modo geral, e em política internacional ainda mais, não tem bonzinho e não tem vilão. A coisa estranha, o teu sentimento de ler o tweet do Bolsonaro e falar, meu Deus, eu estou concordando com este homem, é mais um dia na política internacional, né? Acho que eu tenho dificuldade em cravar, falar, nossa, é uma colonialidade, porque essa é uma questão tão urgente que qualquer tipo de ação de preservação minimamente razoável tem que ser feita. Porém, não colocar o Brasil à mesa, de fato, é um problema. Agora, o Brasil não foi chamado à mesa, não é porque não se tem interesse em conversar com o Brasil. Foi porque o governo Bolsonaro saiu da mesa. Né? Quem estava lá negociando com os valores no G7 era o Chile, que vai sediar a próxima conferência. Não acho que dá para colocar isso tudo na conta do interesse europeu. É um problema, o Macron tem seus problemas, acho que não dá para fechar com ninguém nessa história, porque, de fato, a internacionalização da Amazônia é uma questão muito grave para a soberania dos países que têm território amazônico, especialmente para o Brasil, que detém a maior parte da floresta, mas não dá para ter lei de culpa do Bolsonaro nisso. Acho que os impropérios que este governo disparou nos últimos 9, 10 meses fizeram com que ele ficasse nessa posição. Eu penso que há certamente algum tipo de pressão internacional para que se desenvolvam ações de preservação ambiental no Brasil como um todo, e especificamente na Amazônia. Mas acho que isso é muito distante da colonialidade que está expressa nessa retórica do presidente brasileiro e de algumas outras figuras. Acho que quando o Bolsonaro faz essa referência à colonialidade, ele está pensando em elementos um tanto mais concretos, no sentido de ocupação do território, de imposição de um tipo específico de governo para os territórios amazônicos como um todo. Quase como se as potências internacionais estivessem tentando impedir o desenvolvimento brasileiro, o crescimento econômico do Brasil, através de uma ação concertada internacionalmente de grandes potências contra um país do Sul. É curioso ver essa retórica aparecer no discurso de alguém que se opõe diametralmente às pautas da esquerda, mas é um recurso retórico, eu penso. Eu acho que há, então, com certeza, algum tipo de pressão, mas que não é precisamente um colonialismo ou um neocolonialismo. É mais pautado numa demanda extremamente urgente que há de preservar o meio ambiente, pois é isso, ou se preserva de alguma forma o que a gente tem hoje e tenta mitigar a mudança climática, ou a gente corre o risco de enveredar por um caminho de extinção. Hoje não é mais um exagero pensar que, se continuarmos com o mesmo modo de produção e com os mesmos índices de poluição, de devastação do meio ambiente, em algumas décadas, a gente vai estar vivendo um contexto climático
desfavorável à espécie humana como um todo. E, Léo, me corrija se eu estiver errado, mas uma das joias do Exército Brasileiro é a dita guerra na selva, né? De que o Brasil seria especialista nisso, não é? Exato. Mas como que fica essa vantagem, vamos supor assim, essa vantagem da defesa brasileira numa possível guerra na selva, no caso da Amazônia, se eles desmatarem a selva, já que eles querem passar trator, construir estrada, abrir, facilitar a ocupação e transporte? Teria algum benefício ou só prejudicaria a própria defesa da região? Eu penso que a habilidade de atuar na selva é certamente uma característica importante do Exército Brasileiro. E ela é real mesmo? Sim, é. A gente envia hoje, por exemplo, soldados para a África para treinar contingentes que estão em operações de paz em regiões que têm a vegetação próxima à Amazônia brasileira por causa dessa especialidade. É muito difícil transitar, ocupar e mesmo permanecer no meio de uma mata tão fechada e com essa peculiaridade que a Amazônia tem. Mas eu acho que mesmo os anseios mais profundos de devastação da Amazônia, de derrubada da mata, não chegariam ao ponto de extinguir completamente a vegetação. Acho que há pontos na floresta que seriam de muito difícil destruição ou que não interessam, por exemplo, o avanço da agricultura de largo porte, de larga escala, ou a mesma mineração. Acho que há algumas regiões específicas que são grandes, são extensas territorialmente, que interessam mais do que outras. Penso que mesmo num projeto de destruição como o que a gente está vendo, permaneceria uma parte significativa da vegetação. Entendi. Porque eu estava lendo, minha irmã, ela é geógrafa, e ela estava me contando que alguns estudos que estão sendo feitos recentemente já dão um novo nome para a floresta amazônica, porque ela só teria mantido-se uma floresta como é hoje também pela ação antrópica dos povos nativos da região. Porque se você pegar ela onde ela está, vamos supor assim, longitude, latitude, eu não sei qual que é, mas ela está na mesma altura, vamos dizer assim, de desertos muito grandes em outras regiões do mundo. E aí tem uma outra coisa que é um ponto de não retorno, que dependendo do grau de devastação que a Amazônia ou qualquer floresta chega, ela tem um grau de que ela não consegue se reabilitar. E o meu medo é que a gente matou quase todos os índios e os poucos que tem a gente está querendo matar agora. A gente, quando eu falo o atual governo, as forças de segurança, os fazendeiros e outros da região. E sendo a Amazônia, então, uma floresta também que depende da ação antrópica, da ação do homem, meu medo é justamente de que a gente consiga atingir um estado de não retorno, que ela não se recupere, e que aí, afetando o ambiente todo ao seu redor, a gente pode ter, quem sabe, a criação não só a situação de uma Amazônia quase inteira acabada, mas também de uma desertificação aqui do Centro-Sul, porque nossos regimes de chuva também são afetados por isso, né? Acho que vale pontuar que ninguém aqui é especialista em clima, né? Mas do que eu li e acompanhei das discussões dos especialistas na transformação da Amazônia, o ponto de não retorno está muito próximo. Então essa é uma preocupação viável. E o discurso do governo de colocar uma suposta ideia de colonialidade para tentar barrar qualquer tipo de ação de preservação é canalha nesse sentido. Porque é claro que tem um problema em não colocar o Brasil na mesa, mas o governo brasileiro, neste momento, não está dando conta de preservar esse ambiente, esse sistema, que é fundamental para a existência da humanidade. Né? O Sudeste brasileiro vai ficar sem água, mas talvez a gente consiga desestabilizar o continente americano inteiro. Eu queria adicionar uma divagação sobre a questão da colonialidade nessa retórica
bolsonarista, digamos assim, que é precisamente que uma parte significativa do capital das empresas, tanto do setor agropecuário quanto da mineração, que estão interessados no território amazônico, são de capital majoritariamente estrangeiro. Então, a reclamação contra a colonialidade se dirige aos líderes políticos, e mais especificamente à figura do Emmanuel Macron, mas se faz vista grossa a atores transnacionais, de capital transnacional, que pretendem explorar e devastar o próprio ambiente brasileiro. Então, acho que há algum ponto para se pensar se é preciso, se a gente deseja tensionar essa retórica do presidente Jair Bolsonaro, é interessante seguir nesse caminho. Eu anotei exatamente isso que você falou, que a Letícia falou mais atrás, que é isso, né? Que talvez o problema da soberania em relação à Amazônia esteja em outro viés, que não é esse viés político, diplomático que o Bolsonaro está falando, mas sim num viés econômico. Talvez a ameaça de internacionalização da Amazônia, ela está justamente no próprio modelo de exploração e entre muitas aspas, de desenvolvimento que esse governo está defendendo, e isso somado a toda uma postura entreguista e um modo de ver as coisas neoliberal e tal. Então, eu achei isso muito legal, do tipo, tá bom, vamos falar então de colonialidade? Vamos. Então vamos falar da colonialidade do modelo de exploração econômica que está sendo proposto pelo governo, né? E que esse tipo de modelo reúne um tipo de coalizão de poderes locais com poderes globais, tanto políticos quanto econômicos, que passa de lado quando a pauta da colonialidade, da interferência está sendo defendida pelo presidente em outro ponto, que é um outro ponto muito mais raso e muito mais um argumento muito mais rasteiro, né? Eu acho que isso é um jeito de virar o jogo muito legal, de não passar o pano na colonialidade, mas falar dela de um jeito radical e de um jeito de onde realmente talvez esteja a ameaça, né, da colonialidade. Sim, porque no fundo o grande problema da mudança climática e da devastação do meio ambiente está no modo de produção que a gente tem, né? De uma extração além dos limites da natureza, de recursos naturais renováveis e não renováveis, e então é preciso pensar isso com um pouco mais de profundidade. Acho que vai além da birra de um presidente recém-eleito contra seus pares na arena internacional. A questão da preservação ambiental e da mitigação da mudança climática tem que ir além disso. Tem que pensar como a gente, num sentido mais amplo até, como a gente reproduz a vida em todos as suas especificidades, e entre elas a produção, a economia é um fator muito importante. E acho que isso vai muito ao encontro do que a gente propõe com o site, né? Que é tentar discutir isso, alternativas e assuntos que têm profundidade e complexidade para além da manchete do jornal. E chamar os nossos companheiros e companheiras dessa vida que estão nos campos de trabalho e que estão pesquisando e sendo ativistas, enfim, tem muito dessa vontade de qualificar o debate, né? Não dá, porque é isso, não dá para discutir com o Bolsonaro nos termos dele. A gente precisa construir outras alternativas e ter o conhecimento disponível para isso. Sim, e daí, lendo os textos de vocês e as coisas que aparecem na mídia, e eu ando ouvindo muita coisa coisas de canal, assim, tal, de uma galera mais liberalzinha, assim, mas um liberal mais progressista,
E me incomoda que o comentário é sempre um comentário que espera desse governo uma postura diplomática e republicana, que fica chocado quando o Bolsonaro faz coisas como o discurso que ele fez lá na Assembleia Geral, porque, no fundo, isso não tem surpresa nenhuma nisso, né? Foi por isso que a gente ficou tão triste quando ele ganhou a eleição em 2018, porque a gente sabia que essas coisas iam acontecer. Não dá pra esperar outra coisa desse governo, senão essa lógica do confronto raso, do nacionalismo rasteiro e do confronto pelo confronto, porque é isso que nutre o governo. Então, queria saber de vocês também, o que vocês acham disso, não incomoda a gente ficar campos que se dizem progressistas, mesmo não só os liberais, ou uma direita mais liberal, mas dentro da própria esquerda, ficar cobrando do Bolsonaro uma postura diplomática e republicana? Vocês acham que isso também não é aonde a gente vai chegar com isso, né? O que vocês acham? Acho que são dois movimentos. Uma coisa, um caso claro, é o discurso da ONU, né? Eu estava lá na galeria da Assembleia e a reação das pessoas era, assim, de absoluto desconcerto. Porque todo mundo sabe o que o Bolsonaro vai falar. Mas é muito surreal imaginar que alguém fale isso num espaço que tem uma certa seriedade. Ele fazer isso no discurso de campanha é mais uma segunda-feira. Ele fazer isso no espaço republicano de debate, de discussão, e daí seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil, é assustador. Então eu entendo ter incômodo, também não fiquei surpresa, assim como não dá para ficar surpreso quando Trump fala um absurdo. Mas a consternação, e imagino que um pouco dessa corrente que você tem observado parta desse lugar, a consternação é exatamente essa. Tem um rompimento com o que é uma prática, assim, eu gosto de chamar isso de sentar na mesa dos adultos, entendeu? Tem hora que não dá pra você ficar brincando. Você tem que falar com seriedade, com republicanismo, não importa o que tem além disso. O governo Bolsonaro não opera assim, a gente já sabia que não ia operar, e tem se provado cada dia mais real. Então acho que essa consternação vem desse lugar. Mas também não dá para normalizar o absurdo dele. A gente fala, é um absurdo, mesmo, a gente já sabia que ia ser assim, a gente sabia que ia ser assim e tem que destrinchar tudo que ele fala. Exatamente porque normalizar o absurdo vai jogar contra nós, né? Não tem... Quando a gente acha normal ele falar o que falou aqui, ou que já dá para esperar, é mais um dia, não importa, a gente está jogando no campo dele. Mas eu acho que tem uma outra questão que ele está sendo pressionado também por forças que provavelmente o apoiaram na eleição. Quando, nessa mesmo painel que eu comentei agora há pouco, o presidente da Associação Brasileira de Agropecuária, de Agronegócio, não lembro agora, ele falou: o governo precisa mudar a sua retórica, porque essa retórica não ajuda, por exemplo, os negócios. E que é uma coisa que o terceiro texto aborda isso, né, de que a gente tá possivelmente iniciando um processo de se prejudicar também economicamente com essa retórica e com esse discurso, com essa posição. Porque alguns países, é claro, quando eles falam que a França já não queria assinar o acordo e ele está jogando o acordo do Mercosul, União Europeia, e eles falam que o Macron está jogando para o seu eleitorado, é claro que tá, mas esse tipo de retórica dá de bandeja todo o contexto que o Macron também precisava para se recusar a assinar um acordo, né? Não, só complementando a informação que o Arthur deu, tem um dado de que tem um conglomerado de empresas que compram no Brasil, são 230 fundos de investimento que movimentam um valor 9,5 vezes o PIB brasileiro. Já emitiram um comunicado falando que vão diminuir suas atividades no Brasil se não tiver uma providência.
A gente fala da questão climática no campo ético, no campo da sobrevivência e no campo econômico também. E aproveitando esse gancho do Bolsonaro também, e da ONU, outra coisa que eu pensava e também pegando o gancho do último texto da nossa série, que é um texto mais sobre perspectivas, né? Sobre alternativas e sobre a necessidade de uma mudança do próprio sistema econômico, do sistema de produção e das formas de pensar, das formas de viver. Vocês, como internacionalistas e que imagino que tenham uma visão crítica sobre a ONU e dos próprios espaços da ONU e das relações de poder entre os países dentro da ONU e dentro dessa arena de discussão internacional, qual que vocês acham que é o limite desses espaços e da própria instituição da ONU em avançar em pautas, em políticas, em agendas estruturantes na questão ambiental? Vocês acham que bate num teto? Vocês acham que a ONU ainda é um lugar de disputa? Se a gente tem uma perspectiva de futuro, de mudar as coisas mais profundamente, mais radicalmente, vocês acham que a ONU ainda é um espaço de disputa importante, principalmente olhando do ponto de vista de um país periférico, que nem o Brasil? Pedro fez a pergunta de $1 milhão. Todo internacionalista queria saber responder isso. E eu acho que a gente vai discordar um pouquinho. Acho que os três vão discordar de modo... Que ótimo. Bem, já que eu tô falando, eu vou dar meus 2 centavos aqui. Eu sempre brinco a minha pesquisa é dentro do arcabouço da ONU, então eu tenho algum tipo de proximidade com a retórica institucional. Eu sempre brinco que a ONU é o você não vale nada, mas eu gosto de você. Ela é cheia de problemas. Onde você abrir, você vai encontrar uma falha institucional, você vai encontrar falta de distribuição de poder, você vai encontrar falta de eficiência, ela não vai conseguir efetivar os objetivos, ela não vai conseguir fazer pressão dos estados, mas no fim do dia, ela é o melhor que a gente tem até agora. Quando a gente olha na perspectiva histórica, a arquitetura da ONU conseguiu uma série de ganhos de direitos humanos que até a Segunda Guerra Mundial eram impensáveis. E talvez o clima seja a próxima grande pauta, né? Então, o que eu acho que não dá para responder essa pergunta com sim ou não, acho que a gente tem que fazer é um olhar de que não tem preto e branco. A ONU é um espaço cinza, e ela é um espaço cinza com configuração, é uma organização de estados. Os estados determinam o andamento dela até em termos financeiros. A grande briga todo ano é ver quem que vai pagar a maior parcela da conta. Porque se os Estados Unidos pararem de pagar as operações de peacekeeping, por exemplo, não vai ter capacete azul protegendo o civil em zona de conflito. O mesmo vale para o Unicef, que protege criança. O clima entra aí. Né? O mesmo vale para o PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento. No fim do dia, existe uma dependência política e financeira da vontade dos estados. Então, quando você tem agentes estatais, especialmente governos, tão refratários a essas pautas, isso gera um problema na agenda. E um pouco do que eu trago no terceiro texto é explicar por que a cúpula do clima aconteceu tão em cima da Assembleia e qual que era o problema. A ONU tem hoje a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que foi lançada em 2015. Em 2016, o Trump foi eleito. Agora tem o Bolsonaro. Do outro lado, tem o Orbán da Hungria. Sim. Existe uma série de pautas que foram arquitetadas em algum momento que eram importantes. É claro que a gente vai discutir perspectivas de modo de vida para além do capitalismo.
Mas naquela conjuntura é importante delimitar que não dá para emitir carbono mais no mundo. É importante que o Acordo de Paris entre em vigor com as metas voluntárias dos estados sobre a emissão de carbono. Ele é pouco ousado, ele tem problemas, mas é o que temos hoje. Isso também não significa que a gente tem que se conformar. E daí, acho que a vantagem da ONU é que ela tem vários braços. Ela é um grande povo. E que uma das coisas que ela faz é, por exemplo, juntar a participação da sociedade civil, que é o quarto texto da nossa série, que lida um pouco com isso, que vai fazer o monitoramento e a denúncia. Esse processo de envergonhamento, né, fazer uma tradução mal feita aqui de shaming, essa coisa de pressionar politicamente o Brasil, funciona porque você, tem um fórum de debate para isso, 2, você tem agentes que são diferentes do governo brasileiro, capazes de falar nesses espaços. Dá para falar que não vale nada e não dá para falar que é a quinta maravilha do mundo. Ela está nesse espaço mediador e ela encontra os seus limites conjunturais para isso. Eu vou me permitir ser um pouco mais utópico e pensar algo que não existe ainda, que a gente não encontra em lugar nenhum, mas acho que é objetivamente possível de se realizar. Eu concordo com a Letícia no que toca a possibilidade da ONU conter um potencial muito grande de construir ou de impor medidas contingenciais, então medidas extremamente necessárias para hoje, mas acho que elas não são suficientes para pensar no longo prazo. Então é preciso ir além disso, como eu já havia adiantado, pensar novas formas de viver, então pensar novas formas de se relacionar com a natureza, de se relacionar com a humanidade como um todo. E isso passa pela necessidade de um movimento que seja radical no sentido de ir na raiz do problema. Então, de não se abater ou de não sentir desamparo perante os problemas que a gente vê hoje e pensar, então, realmente uma utopia. E penso eu, e essa é uma particularidade compartilhada por alguns colegas que seguem por esse mesmo caminho, que é preciso mudar, então, com algum afinco, as formas de produção, e além do que há no capitalismo, e pensar, então, um mundo justo e igual, em que a natureza esteja presente também, né? As considerações de um mundo justo e igual, elas devem considerar a relação do homem, da humanidade, com a natureza. Porque não basta tomar os meios de produção e continuar replicando o que se faz, o que há hoje. Então é preciso tomá-los e de alguma forma destruí-los para que o novo venha. Então é algo que não existe hoje, que talvez seja difícil de vislumbrar, mas a emergência, a urgência das questões climáticas que estão se impondo sobre nós demandam que tanto o pensamento sobre isso, a teorização sobre isso, quanto as ações mais práticas se coloquem em marcha. Ou nós todos vamos encarar no futuro um planeta e um clima muito mais hostis do que já são hoje. Eu vou mais ou menos na linha do Léo, porque eu acho que é muito importante esse destaque que ele fez, essa necessidade de suplantar e de modificar o modo de produção, porque eu acho que eu sou o mais economicista de nós três, porque eu tive metade da minha graduação foram matérias de economia, que você tem um problema de início, que é o processo de desenvolvimento das economias centrais, daqueles países que hoje a gente chama de desenvolvido, ele foi marcado por um intenso
e grande desrespeito ao que a gente chamaria hoje de políticas ambientais. E então, quando você citou o tweet, o Bolsonaro tem certa razão, porque é amparado em algumas discussões que olha, se impõem certas regras hoje que antes não existiam e que, de fato, hoje inviabilizam o desenvolvimento, mas o desenvolvimento dentro de um sistema capitalista. Então, é óbvio que essa proteção ambiental, ela não vai se dar dentro de um contexto onde a maior parte dos países é subdesenvolvido ou não tem o grau de desenvolvimento dentro do sistema capitalista. Isso não vai acontecer. Não é possível a gente imaginar com que essas sociedades alcancem um nível de vida, de qualidade de vida bom dentro desse sistema. Então, eu realmente acho e concordo com o Léo de que a saída é procurar uma alternativa, porque essa não é possível. E nessa também, no clima, como em outras economias e tal, é socialismo ou barbárie, ou qualquer outra coisa que a gente tente achar, né? Porque, de fato, não há qualquer perspectiva. Porque essa mesma empresa que hoje defende a preservação da Amazônia, muito possivelmente no início de sua criação não tinha tais preocupações. E aí, de fato, você tem um problema que está posto, mas esse problema, eu penso, não vai ser resolvido dentro desse modo de produção que a gente vive hoje. Mourão vai vir tudo atrás de vocês, hein? Legal, gente. Acho que foi bem legal esse primeiro episódio nosso dos rascunhos. A gente tá bem empolgado. Nós 4, imagino, falo pelos 4, que a gente tá bem empolgado com essa... Mal começou o canal, a gente já tá numa nova fase já de pensar em mais coisas. Então, a gente tá bem empolgado e muitas coisas legais vão vir por aí. A gente tá com as redes sociais e muitas formas, né, para quem tá ouvindo, para quem tá lendo, de participar. Acho que agora que a gente já tá mais ativo, formas legais de participar. Se você ouviu o que a gente tá falando, leu o que a gente tá escrevendo, discordou, quer acrescentar alguma coisa, comenta nas redes sociais, comenta no blog. Pelo Anchor dá para mandar mensagem de voz pra gente pelo podcast. Acho que só faz sentido a rede social se a gente consegue mandar um conteúdo legal para quem tá seguindo a gente, mas também que a gente consegue receber uma resposta legal e conversar com quem tá ouvindo e quem tá lendo, né? E sobre os textos também, né? A gente está aberto para receber pessoas que queiram contribuir também, claro, entre em contato com a gente. Acho que vale dar o serviço do site, né? Que tem a página de contato, que tem caixa para comentário. E que isso foi só uma palhinha do que tá nos textos e no que tá por vir também. Posso dar o serviço dos textos? Falar sobre o que cada um é? Claro. Acho que o primeiro texto, então, da nossa série inicial é a intervenção na Amazônia, que foi um pouco do que a gente conversou aqui, quais são os mecanismos desse debate para internacionalizar a Amazônia. O segundo é um texto de autoria do Léo, que tem um título poético sobre as teorias conspiracionistas das Forças Armadas. O terceiro é o que a gente lançou sobre cúpula do clima e Assembleia Geral, um pouco na esteira do que foi o discurso do Bolsonaro. A gente vai lidar um pouco com o que são outros atores que entraram nesse debate, então, especialmente o antagonismo dos governadores do Nordeste e da sociedade civil na denúncia e na tentativa de propor outras ações para além do governo federal. E o quinto é um texto de perspectivas que lida com essa necessidade de se pensar outros meios de produção. Legal. Isso. É isso aí. Só isso. Sugestões de pauta também, a gente tá super aberto a receber pautas para os podcasts das temporadas, podcasts dos rascunhos, algum assunto legal que vocês queriam que a gente escrevesse sobre também. E sugestões de convidados, claro, que é talvez o que a gente mais precise, de gente legal para conversar com a gente sobre os temas no podcast, gente legal para escrever também com a gente no blog. É isso aí, gente. Então, agradecer o Léo e a Letícia também, desejar boas-vindas novamente, que a gente possa ter um trabalho muito bom e que a gente possa nos manifestar em conjunto de agora em diante.
Isso aí. Valeu, gente. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.